O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz, também aqueles que nos ouvem através das rádios Nova Era e Colina do Vale. Nós, olhando e refletindo essa liturgia da palavra que foi proclamada para nós aprendemos alguns pontos que é bastante importante para a vivência da nossa fé. Na primeira leitura, a Sagrada Escritura vai dizer para nós que os maus tramam contra os bons, as perseguições, e todo tipo de situações para tentar desestabilizar o bem. Então, se de repente alguns de vocês faz parte de algum grupo que de repente persegue, que de repente critica e que de repente pisa em alguém, saiba que foi esse mesmo grupo já denunciado no Antigo Testamento e que depois reforça a primeira parte do Evangelho, dos que perseguiram Jesus, daqueles que levaram Jesus à morte. E aí nós então, olhando na segunda leitura, temos um ponto muito importante aqui. Essa segunda leitura, quem tiver oportunidade, depois está retomando, é uma boa reflexão para quem vai fazer uma confissão, quem de repente precisa rever dentro de você, de si mesmo, algumas coisas que não está bem, Aqui o apóstolo Tiago, São Tiago, já começa batendo bem forte. Onde há inveja, há rivalidade. Só essas 2 palavras já é o suficiente para que nós possamos começar uma boa reflexão. Onde há rivalidade, há inveja. Pessoas querendo ser melhor do que a outra, passar por cima das outras, por inveja. Aquela competição que muitas vezes alguns usam de forma, competição saudável, tal. Será que não é uma inveja? Aí começa a gerar rivalidade. A rivalidade é aquela situação. Se você,
não está comigo, você contra eu, é meu inimigo. Isso infelizmente acontece aonde se disputam algum tipo de poder, né? Então quer dizer, então eu viro a cara para quem pensa diferente de mim, eu já não converso mais com aquela pessoa que de repente não está do meu lado, né? Ele quer ser líder de todos, mas não consegue, porque na verdade, né, a inveja, ela vai corroendo um verdadeiro espírito, né, assim, de uma igualdade, de uma verdadeira justiça. Então por isso que nós temos que olhar onde a rivalidade, onde a inveja, a rivalidade. Então a pessoa não consegue criar uma boa convivência com todos. E aí, então, a partir desse princípio, é um ponto para refletirmos sobre a nossa vida. Mas o apóstolo Tiago vai continuar, e ainda mais firme, aonde disse assim: o fruto da justiça é semeado na paz, né? Então, vejam bem, o fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Então, a verdadeira justiça, ela é semeada dentro da paz. Então, isso é muito difícil entre nós. É muito complicado procurar justiça dentro de uma paz. E ainda muitas vezes, né, aqui é um dos pontos que é interessante pegar em qualquer situação, às vezes dentro das famílias, né, às vezes até por uma questão, né, de uma herança, às vezes acontece isso. Então às vezes querem fazer justiça, mas na briga, sem paz. Então é só uma aplicação, né? Então tem que tomar muito cuidado, que às vezes as pessoas formam brigas, discussões, e aí não tem como haver uma verdadeira justiça, né? A verdadeira justiça não é só dos homens, mas a de Deus também não é capaz de compreender, se compreender totalmente. Depois o apóstolo vai dizer: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? De onde vêm as brigas, as discussões entre vós? De onde vem isso? Olha só, até parece que o apóstolo São Tiago era um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, que estudava o comportamento humano quando escreveu essa parte aqui dessa epístola. Parece que ele refletiu muito sobre isso, porque ele vai dizer assim: de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões em conflito dentre vós? Então quer dizer, as brigas, as invejas, as cobiças, né, todas aquelas coisinhas, aqueles problemas que nós temos, é das paixões, ou seja, daqueles impulsos que estão dentro de nós, que levam a tomar certas atitudes, que levam a ter certos comportamentos, mas que estão em conflito dentro da pessoa. Alguém já tinha parado para pensar que você pode ter muitos conflitos interiores, né? Que muitas vezes você pode estar muito alegre, muito triste do nada. Então às vezes é conflito interior. É preciso parar e pensar sobre isso. O apóstolo dá uma dica. De repente a pessoa não é que ela está de mal com o mundo, ela não está bem com ela mesma. Sabe aquela pessoa que muitas vezes chega no serviço, os colegas falam assim: ixi, ó, nem mexe, tá azeda hoje, olha, tá um perigo, tá um leão, uma onça de brava. Pronto, né? Aí isso já define um pouco, né? Às vezes nós mesmos vemos isso. E a própria pessoa tem atitudes que às vezes não estão bem dentro de você, porque de repente tem algum problema, começa a descontar nos outros. Porque aquilo que você gostaria de ter não tem, aí fica com raiva. De repente aquilo que você gostaria que uma pessoa fizesse para você e ela não fez, né, de corresponder de alguma maneira, não correspondeu. Aí você entra em conflito,
na primeira oportunidade você descarrega totalmente em cima de alguém. É muito simples. Normalmente a pessoa acaba descarregando em quem não tem nada a ver. Chega uma pessoa por último lá, só a gota d'água que faltava, ela desmorona o mundo em cima da outra pessoa, como se aquela pessoa fosse todo, né, o culpado, a culpada da sua situação lá interna. Então, os conflitos interiores. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes nós não sabemos administrar esses conflitos interiores. Aí é preciso então procurar ajuda, né? Procurar uma orientação para poder lidar com aquilo dentro de nós. Senão nós, além de sermos infelizes, nós também iremos fazer infeliz as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que nos amam, as pessoas que nos querem bem. Então, procurar uma ajuda no padre ou no profissional, né, nessa questão interior, não é ser humilhante, pelo contrário, é demonstrar amor, respeito com as pessoas, porque aí você estando bem, você consegue também ser feliz. Você não veio no mundo para ser infeliz, você veio no mundo para ser feliz. De repente ainda você não está feliz, porque de repente você tem esses conflitos, que pode ter sido gerado, né, por causa de uma vida, da sua história de vida, os problemas que às vezes foi gerando em você lá na sua infância, né? De repente você começou a observar as outras pessoas, e de repente você gostaria de ter, ou possuir, ou de ser aquela pessoa, e esqueceu que de repente você também tem suas qualidades. Normalmente a inveja, os conflitos interiores, é aquela situação que as pessoas deixam de ver as suas qualidades, deixam de ver o dom e a capacidade. Às vezes você tem coisas lindas, maravilhosas para fazer, só que você não consegue enxergar o seu próprio valor, só enxerga os valores dos outros, as capacidades dos outros. Conflito interior, quando você se acha muito sem dom, capacidade, parece que eu não sei fazer nada, parece que eu não consigo. Então isso aí também é um conflito interior que precisa ser resolvido lá dentro de você. E é fácil de consertar. Busca Deus, né? Busca o padre, busca alguém que possa te ajudar, e com certeza você vai se libertar dessa situação. A dica já foi dada, aproveitem ela. Depois no Evangelho, né, dentro dessa somatória toda, nós temos então uma solução, às vezes para a inveja, né, para aquela busca por, né, alguma situação que você quer ser o primeiro. Olha a discussão dos apóstolos, quem é que gostaria de ser o maior? Eles estavam discutindo, e Jesus, durante a caminhada, foi só escutando, eles cochichando, comentando, um cutucando o outro, e com medo de falar para Jesus o que de fato eles gostariam de falar. Quando Jesus percebeu que eles não iriam falar mesmo, o que eles fizeram? Aí Jesus foi lá e chamou a atenção. O que vocês estão falando? Quem deveria ser o maior deles? Jesus aqui dá uma receita muito especial. Ele dá a possibilidade de qualquer um de nós ser o maior. Sabe, se você quer ser o maior lá no seu serviço, se você quer ser a maior na sua função, se você almeja um título, não almeja uma situação de grandeza, não é pecado. Jesus não condena, só que ele segundo os critérios dele, não segundo os nossos critérios, porque ele vai dizer assim: se você quer ser o maior, seja o servidor de todos. Porque tem muita gente que quer ser o primeiro, mas sem conquistar o primeiro lugar sem méritos.
Isso aqui é para a gente pensar. Quantas pessoas hoje em dia quer possuir, quer ter, quer ser as coisas, mas sem se esforçar, sem lutar, quer que tudo caia de mão beijada, né, ali para você. Então Jesus fala, se quer ser tal coisa, sim, pode ser, mas primeiro você vai servir. Você vai mostrar que o poder não está em mandar. A função de comandar, de coordenar, de ser o primeiro, é o primeiro a servir. Então, nesse sentido, Jesus não tem problema nenhum. Se você usa da sua função para servir, para tratar bem as pessoas, né, para fazer, né, para o outro que vem até você, o que você gostaria que o outro fizesse, se ele estivesse no teu lugar. Você vai tratar aquilo que Jesus já disse em outro lugar. Façais aos homens o que você gostaria que eles fizessem para você. Você quer ser um grande? Sirva também os outros. Você vai ser reconhecido, né? Você vai ser, com certeza, visto de forma diferente. Então, aqui está a receita que combate a rivalidade, que combate a inveja, que combate tantas situações que só apanhando, né, a humildade, a simplicidade já resolveriam. E Jesus, no final do Evangelho, dá uma dica interessante para nós aqui. Se alguém, aliás, ele coloca assim: em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, acolhendo a Deus. Então, quer dizer, nós temos que acolher a palavra de Deus como nós acolhemos uma criança, na simplicidade, né? Acolher a palavra de Deus na humildade de coração. Por exemplo, vamos lá, pegar da seguinte forma, as crianças, muitas vezes nós falamos que as crianças não têm maldade, não sei o que, mas às vezes nós vemos que as crianças também são um pouco birrentas, um pouco marrentas, fazem manha, às vezes briga com o colega por causa de um brinquedo, às vezes não obedece o pai e a mãe, né? Às vezes fica fazendo um corpinho mole. Só que tem um detalhe aqui, e é interessante, isso passa logo. O ser humano às vezes tem esses sentimentos de, às vezes, de dar uma briga, de não concordar, mas nós deveríamos ser que nem as crianças, porque aí esses maus sentimentos, essas más inclinações deveriam em nós passar tão rápido como passa na vida das crianças. E ainda por cima, né, só para fazer abrir um parênteses aqui, né, abrir aspas aqui, que eu gostaria de destacar também, que tem muitas famílias, às vezes aqui de Borrasópolis, que acontece isso. Tem duas crianças brincando e de repente elas começam a brigar. E aí o pai e a mãe fica bicudo um com o outro, né? Fica sem se conversar, fica sem ir visitar o pai e a mãe, né? Porque o cunhado, a cunhada, o irmão não sei de quem, entrou na briga de criança. Se você, meu irmão, minha irmã, que está aqui na igreja, ou nos ouvindo pelas rádios, está numa dessas situações, por favor, tome um pouquinho de humildade, né? Aquela simplicidade. Entenda que as crianças, a raiva delas passa rápido, a sua não, porque você é um durão, porque você, né, tem muita coisa ruim, muito conflito interior ruim, e que não deixa, né, aquilo passar do seu coração tão rapidamente. As crianças brigam agora, daí 5 minutos estão brincando novamente, e você, como um bom tonto, uma boa tonta, fica brigado pelo resto da vida. Engraçado, né? Enquanto as crianças estão lá felizes, você fica na infelicidade. Aí depois fica reclamando que ninguém gosta de você, que todo mundo fica não sei o que, daquele jeito que você fica criticando. Às vezes por brigas de crianças,
muitas famílias vivem numa infelicidade. Então vamos fazer o que Jesus falou? Acolher a palavra de Deus, acolher os ensinamentos de Jesus como uma criança. O amor, Jesus pregou o amor, o perdão, a caridade. Isso tudo a gente pode viver. E aquelas coisas ruins tem que passar rápido da nossa vida, para que fique apenas as coisas boas. Aí nós conseguimos combater todos os conflitos interiores. Então é vivendo os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, e aqueles sentimentos que muitas vezes são próprios da natureza humana, que não são bons, mas devem passar muito rapidamente, acabar muito rapidamente. E aí nós conseguimos acolher Jesus como então acolhemos uma criança, que por mais que ela faça alguma coisa ruim para nós, nós toleramos, nós relevamos. Qual é o pai, a mãe que fica guardando rancor, coisas negativas dos filhos? Então vamos pensar, vamos refletir sobre a nossa vida e assim vivermos bem a nossa fé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.